parte aqui que refere-se ao nazismo e dando destaque às principais ações que remetem à ascensão, ou melhor, o surgimento do nazismo. Tá? Eu disse para vocês que foi em 1920 que você teve a entrada do Hitler no partido. Inclusive, é em 1920 que você tem esse partido sendo denominado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. Eu disse para vocês que a ação dos nazistas é uma ação semelhante à ação promovida pelos fascistas na Itália, quando de seu surgimento. Como é que os fascistas faziam lá na Itália? Através dos camisas negras, perseguiam todos aqueles que eram taxados como opositores, tá? De democratas a socialistas. Aqui na Alemanha vai ser a mesma coisa. Através dos camisas pardas, ou que a gente chama de seções de assalto, as SA, os nazistas promoverão esse tipo de perseguição. E, financeiramente, quem é que vai estar por trás dos nazistas? A burguesia. Setores da burguesia alemã, não eram todos, mas uma boa parte dessa burguesia alemã, a burguesia industrial, porque essa burguesia, ela temia um processo de revolta muito intensa que pudesse resultar numa revolução de caráter socialista. Tá? Então, ela financia essas milícias, essas seções de assalto, a fim de que essas seções de assalto pudessem eliminar o perigo comunista, o perigo socialista. Tá bom? Não confundam essa ideia de Partido Nacional Socialista, o nome aqui, com a ideia de que esse partido é um partido socialista. Ele não é. Tá? Qual é a estratégia dos nazistas dentro dessa conjuntura? O que estava em voga eram as ideias socialistas. Então, os nazistas, eles cunham a denominação socialista para, de certa forma, fazerem um uso do termo que era empregado como algo, dentro daquela conjuntura, para as classes trabalhadoras, como algo positivo. Então, eles pegam esse termo e colocam, olha, é um partido nacional socialista alemão, né, dos trabalhadores da Alemanha. Não é o partido, não é a ideia de socialismo do mundo, socialismo do Marx. Então, eles pegam esse nome, essa expressão, de forma proposital, tá bom? Porque era uma denominação que tinha muito apelo diante das camadas populares. Então, você tem todas essas questões de ação dos nazistas frente aos opositores através dos camisas pardas, através das sessões de assalto. O que a gente vai observar? Que, embora se apresentassem como antiliberais, antidemocratas, anticomunistas, antissocialistas, anti a quase tudo, os nazistas acabaram participando das eleições, né, do processo eleitoral, mas foram fortemente derrotados nesse processo eleitoral. Só que é uma conjuntura em que as eleições eram feitas a todo momento, porque os partidos que já estavam no governo ou que faziam parte da lógica daquela república não se entendiam. Né? Eles disputavam, como na Itália, eles disputavam espaço. E aí a crise vai se aprofundando. Dentro dessa conjuntura, a inflação na Alemanha era altíssima. Essa Alemanha acaba não conseguindo pagar os juros da dívida com os franceses, né, da dívida que foi construída através do Tratado de Versalhes. A França, extremamente satisfeita com isso, o que ela faz? Ela acaba ocupando uma parte do território alemão, que era uma parte de um complexo industrial. Você tinha muita indústria ali. Então os alemães acabaram os franceses, melhor dizendo, acabaram se apoderando dessa parte da Alemanha. E isso aumentou a crise, aprofundou a crise. Diante dessa crise intensa, o que os nazistas fizeram? Tentaram dar um golpe, né? Que é esse golpe que a gente chama de Putsch de Munique, ou o golpe da cervejaria. Né? Esse golpe foi fracassado. Qual foi o resultado? Os envolvidos foram presos. A princípio, deveriam ficar 5 anos na prisão, inclusive o próprio Hitler, mas eles ficaram apenas 8 meses. Tá? Só que foi dentro dessa conjuntura que o Hitler sistematizou o ideal do nazismo. Então você já tinha ideias, e essas ideias elas são sistematizadas, muito mal sistematizadas, diga-se de passagem, mas foram. Né? Nesse livro, Minha Luta. E essas ideias são muitas, mas dentre as quais a gente coloca aqui a superioridade da raça ariana, eles vão se colocar contrários ao Tratado de Versalhes, são antissemitas, vão defender o fortalecimento do Estado, portanto o totalitarismo, a ideia de uma liderança única, o expansionismo, a ideia de que os alemães vão ter que constituir um novo império. Da mesma forma que os italianos promoveram um romantismo, romantizaram o seu passado, os alemães vão fazer a mesma coisa. Tá? Então você tem todos esses aspectos que estarão presentes no Mein Kampf, na Minha Luta, no livro constituído pelo Hitler. Tá? E aí, o que vai acontecer? Como eles deram golpe, eles caíram em ruína. Significa dizer que esses nazistas, eles ficaram desacreditados, né? Foram vistos como golpistas. Qual o resultado disso? Nas eleições seguintes, né, 24, por exemplo, o Partido Nazista ele encolheu ainda mais.
Ele quase não teve representatividade. Teve votos assim, teve pouquíssimos votos. E aí o que aconteceu de 24 a 29? A Alemanha ela começa um processo de recuperação econômica através de seu governo, que era o governo que a gente chama de República de Weimar. E essa recuperação tem a ver com o investimento de investidores internacionais, sobretudo de capitalistas estadunidenses. Tá? Então a Alemanha parecia começar a se recuperar financeiramente, economicamente. Veio 29, acabou tendo a crise de 29. O que aconteceu? De novo, aqueles que haviam investido na Alemanha tiraram seu dinheiro, levaram para casa, ou seja, levaram para o seu país, porque não sabiam das incertezas da crise. O que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha caiu de vez, caiu novamente numa crise muito forte, e essa crise muito forte acabou possibilitando o fortalecimento ou o renascimento das estruturas nazistas, né? Porque voltaram a ter agitações populares, greves, o medo das elites era de que aquilo tudo provocasse uma revolução socialista, e aí eles jogaram peso no partido nazista, financiaram fortemente esse partido nazista. Qual o resultado disso? O partido nazista passa a adotar um discurso muito próximo à classe trabalhadora, e inclusive começa a ter o voto dessa classe trabalhadora, a ponto de conquistarem muitas cadeiras no parlamento alemão em 1932. Tá? E aí, tendo essa votação muito expressiva em 1932, eles se acharam no direito de reivindicar o cargo de primeiro-ministro para o Hitler. Né? Lá na Alemanha a gente vai chamar de chanceler. E aí o que vai acontecer? A gente tem o Hitler nomeado chanceler, primeiro-ministro, mas lá na Alemanha existia o primeiro-ministro e o presidente. O presidente era um ultraconservador, o Hindenburg, só que esse cara acabou morrendo em 1934. O que deveria ser feito? Uma eleição para escolher o novo presidente. O Hitler não convoca essa eleição. Ele acaba acumulando o cargo de chanceler e o cargo de presidente da República. E aí, em 1934, então, ele passa a ser o Führer, o grande líder do povo alemão, acumulando poderes. O poder de presidente e o poder de primeiro-ministro. E aí você tem a escalada por completa dos nazistas a partir de 1934. E aí no vídeo eu vou mencionando esses aspectos. Né? Você tem a criação das chamadas seções de segurança, a SS, a polícia política, perdão, e a Gestapo, que era a polícia secreta. Para que servia isso? Para perseguir as oposições, para eliminar as oposições. Tá? Dentro dessa conjuntura, o próprio Partido Comunista ele tinha representatividade, o Partido Socialista tinha representatividade no parlamento. Os nazistas chegaram a colocar fogo no parlamento para culpabilizar os comunistas, para que o Hitler tivesse condições de aumentar o seu poder. E é isso que vai acontecendo. Ele colocou em 1935 as leis de Nuremberg que tinham a ver com o antissemitismo, ou seja, retirando dos judeus a condição de cidadania, na prática, né? Promovendo aqui a restrição da cidadania e de direito aos judeus, proibição de casamento entre judeus e não judeus. Né? Você tem um episódio que é a Noite dos Cristais. O que é essa Noite dos Cristais? Né? Os nazistas, né, queimando, destruindo os estabelecimentos dos judeus, porque para eles os judeus teriam sido responsáveis pela destruição da economia alemã, teriam sido responsáveis, inclusive, pelo processo de derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Tá? Você tem um outro episódio, que é a chamada, acho que não está aqui, que é a Noite dos Longos Punhais. O Hitler ele entra tanto em parafuso que ele começa a perseguir os nazistas que não estavam fortemente vinculados a ele. É um episódio que a gente chama de Noite dos Longos Punhais. Né? É quando você persegue, inclusive, setores dos nazistas que não estavam vinculados fortemente ao próprio Hitler. Tá? Então, a gente tem esses elementos que estão postos aqui, e aí uma série de imagens que remetem à perseguição a esses judeus, né? A própria ideia de holocausto que se firma dentro da conjuntura de Segunda Guerra Mundial, o processo de educação, de propaganda dos nazistas, a tentativa de reconstruir a economia alemã através de um forte investimento na indústria bélica, criação de empregos, tá? Mas aí tem um projeto particular, que é o expansionismo, o militarismo. Todo esse expansionismo, o militarismo vai acabar conduzindo à Segunda Guerra Mundial, tá bom? E aí, na sequência, eu sei que o tempo já estourou e muito, a gente tem a Guerra Civil Espanhola. Eu vou gravar essa parte aqui, e depois vocês assistem. Eu vou colocar isso, inclusive, como aula remota para vocês assistirem depois. Vocês podem sair e irem para outra aula se assim desejarem. Então eu vou continuar falando aqui, eu falo sozinho, e depois eu posto isso para vocês, beleza? Em relação à Guerra Civil Espanhola, essa guerra ela aconteceu entre os anos de 1936 e 39 e representou a implantação do fascismo na Espanha. A Espanha, até 1931, era uma monarquia. E neste ano, 1931, essa monarquia ela caiu e se instituiu na Espanha uma república. Consequentemente, você vai ter um processo eleitoral. Tá?
E dentro desse contexto de processos eleitorais, por volta de 1936, você tem uma eleição, e nessa eleição, grupos denominados de grupos progressistas, identificados com ideias democráticas, socialistas, comunistas e até mesmo anarquistas, conseguiram vencer a eleição. E essa vitória em 36, por essa ala progressista, acabou despertando a fúria dos chamados setores conservadores. Tá? Os grandes latifundiários, setores militares mais conservadores e até mesmo setores da igreja, né? Uma ala mais, digamos assim, radical da igreja. E foi dentro dessa conjuntura de vitória dos progressistas na eleição que você vai acabar tendo a Guerra Civil. Por quê? Porque os derrotados na eleição não reconheceram a derrota eleitoral. E aí você inicia um processo de tentativa de golpe. E aí essa tentativa de não permitir que os vitoriosos assumissem o controle do país acabou provocando uma guerra civil, que é essa guerra que a gente denomina de Guerra Civil Espanhola. Tá? A Espanha era uma das regiões mais atrasadas da Europa nessa conjuntura histórica, né? A industrialização era uma industrialização muito fraca, uma industrialização tardia, e aí nesse slide a gente tem alguns apontamentos, né? O surgimento da Falange, que é o partido fascista da Espanha, liderado pelo militar Francisco Franco, pelo general Francisco Franco. É o Francisco Franco que vai liderar os derrotados, né, na tentativa de impedir que os vitoriosos na eleição de 36 assumissem o poder. Quem são esses vitoriosos? Essa Frente Popular, é uma coligação de esquerda reunindo socialistas, comunistas, sociais-democratas e simpatizantes em geral. Venceram as eleições para o parlamento espanhol, mas não levaram. Né? Não levaram por quê? Porque você vai ter um conflito, uma guerra civil. Nessa guerra civil, você vai ter duas forças. De um lado, os chamados republicanos, na prática, aqueles que venceram a eleição, e do outro você vai ter os fascistas, né? Esses fascistas espanhóis, liderados pela Falange, ou seja, pelo Francisco Franco, tinha o apoio dos latifundiários, da igreja e de setores da classe média. Né? Por quê? Porque eles entendiam que essa gente que havia vencido a eleição poderia promover reformas muito radicais, transformar a realidade da sociedade espanhola, coisa que muitos deles não concordavam, né? Com uma mudança forte das estruturas. E aí o que a gente vai observar? Um conflito. Tá? Os vestibulares gostam de colocar para a gente esse processo de conflito. Né? Os fascistas, ou seja, o Francisco Franco, ele vai receber um apoio do neonazismo, do nazifascismo, sobretudo do nazismo, sobretudo do Hitler, né? Que inclusive via a situação espanhola como um laboratório para uma possível guerra. Então parte dos equipamentos de guerra da Alemanha serão utilizados inclusive neste conflito de guerra civil espanhola. Do outro lado, o que esses caras faziam? Eles tentavam o apoio de franceses e ingleses, porque eles diziam que eles haviam sido eleitos democraticamente e que uma ala golpista não estava colaborando para que eles assumissem efetivamente o governo. E aí eles pediam o apoio dos democratas do mundo. E onde é que tinha democracia neste contexto histórico? Na França, na Inglaterra. Só que os franceses e ingleses não lhes deram apoio, porque esses franceses e ingleses não viam com bons olhos essa frente popular, né, composta por essas diferentes figuras políticas. Qual o resultado disso? O resultado foi essa frente popular receber ajuda de diferentes indivíduos espalhados pelo mundo inteiro. Então, muita gente identificada com a luta daquele setor que havia vencido a eleição passou a ser voluntário. Né? Muita gente, muitos socialistas, comunistas, anarquistas, social-democratas do mundo inteiro passaram a constituir essa força militar dos republicanos. Por isso que a gente chama de brigadas internacionais. Tá? Então eram as brigadas internacionais contra a força do Francisco Franco, contra os falangistas que receberam o apoio do nazismo. Tá? E aí essa experiência de guerra civil que acontece na Espanha acaba sendo denominada de laboratório para a Segunda Guerra Mundial. No próximo slide, a gente tem a ideia da vitória, né? Quem é que venceu? Venceram aqueles que tiveram o apoio do Hitler, né? Ou seja, dos nazistas, e, portanto, quem venceu foi o Francisco Franco, né? Esse grupo liderado pelo Francisco Franco. Qual o resultado? A ascensão do Franco, né? Essa ascensão do Franco acabou conduzindo o Estado espanhol à constituição de um Estado fascista. Né? Então, dentro dessa conjuntura, os cartazes, as propagandas, elas são muito simbólicas, por isso muito exploradas dentro dessa conjuntura. Né? Então, neste cartaz, o fascismo espanhol varrendo o lixo comunista, auxiliado por outras potências europeias. Tá bom? Então, uma outra questão importante. Aqui, a gente tem
O Franco, algumas coisas que eu já mencionei, né? Franco recebe apoio de Hitler e Mussolini, vitorioso, Franco implanta violenta ditadura e fica no poder até a sua morte em 1975. Né? Aqui a Península Ibérica, né? O Estado espanhol, e esse quadro famoso, o quadro Guernica, né? Que representa os horrores dessa guerra civil, beleza? Aqui o quadro ampliado, ele sempre aparece nos vestibulares. E aí, para finalizar, a gente tem aqui uma menção ao movimento fascista no Brasil. Tá? Essa é uma conjuntura, a década de 30 no mundo, é uma conjuntura de polarização ideológica entre a extrema esquerda e a extrema direita. E no Brasil, essa polarização ela vai acabar sendo reproduzida. Né? Durante o governo Vargas, a gente vai ter o surgimento, isso em 1932, dos fascistas brasileiros, que serão denominados de integralistas. Tá? Era um movimento de ideologia nazi-fascista que foi liderado pelo Plínio Salgado, sobretudo. Eles apresentavam um lema, como está descrito aqui, Deus, Pátria e Família, e traziam as mesmas características dos partidos ou dos movimentos totalitários da Europa dentro dessa conjuntura. Né? Qual era a ideia? A implantação de uma ditadura. Né? Eles tinham, inclusive, um símbolo, né, o sigma, tinha um grito de guerra, o tal do Anauê, né, uma saudação que eles tinham, e esses integralistas, eles colaboraram em boa medida com o golpe que o Vargas deu em 1937, né? Porque eles faziam, de certa forma, um enfrentamento com os comunistas, com os socialistas. E eles chegaram, um integrante deles chegou a escrever um plano falso, e plano este que entra para a história com o nome de Plano Cohen, e consistia na ideia de que os comunistas estavam desenhando uma estratégia para tomar o poder no Brasil. Na prática era um plano falso, escrito por eles, e que o Vargas se apoderou, espalhou na imprensa e usou esse plano para conseguir dar um golpe em 1937 e instaurar uma ditadura. Tá? Então, no Brasil, dentro dessa conjuntura, você tem uma polarização ideológica. De um lado, os integralistas, tá? E do outro você tem os aliancistas. Eu não vou falar dos aliancistas agora, mas é o grupo de oposição a eles, formado por diferentes setores, de comunistas socialistas a social-democratas. Tá? Então é basicamente isso que a gente tem quando nós falamos sobre os regimes totalitários dentro dessa conjuntura. É isso.